Paz e graça para você. Eu sou o pastor Francisco e quero compartilhar com você uma mensagem da parte de Deus nos nossos corações. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo número 1, versículos 12 a 14, nos dizem assim: dando graças ao Pai que nos tornou idôneo para participar da herança dos santos na luz, e nos resgatou do poder das trevas e nos transportou pelo reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Queridos, é uma palavra extremamente gloriosa, que a gente entende que todo cristão deveria ser agradecido por ter sido iluminado no entendimento e compreendido a chamada de Deus para a salvação. Pois até a salvação que recebemos do Senhor é por fruto da sua graça. Graça é favor imerecido. Deus, aprove a Deus nos salvar por meio da morte do seu Filho na cruz do Calvário. A palavra diz que todo homem é pecador. E o Senhor Jesus foi enviado a esse mundo para libertar a humanidade da maldição do pecado e da morte. A salvação está condicionada a crer na obra vicária de Jesus. Que obra vicária? Obra substituta. Jesus morreu para nos salvar, para nos libertar da maldição eterna, do pecado que afasta de Deus. E Ele nos perdoou, porque todos somos pecadores, e a Bíblia diz que se todos pecaram, todos estavam destituídos da glória de Deus. A palavra diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, ora, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituído quer dizer sem direito, cortado, excluído, extinto. Mas, pela bondade, pelo grande amor de Deus, aprove Ele nos conceder a salvação por meio da morte do seu Filho Jesus lá na cruz do Calvário. Isso não é porque ninguém merece, é fruto da graça. O apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo de número 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ele disse, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ninguém é salvo porque é bonzinho, porque é melhor que o outro. Ninguém é salvo porque nunca cometeu erro. Nós somos salvos pela graça, pelo favor de Deus. E isso alcançamos por meio da fé. E até a fé que nos vem para a salvação, ela vem por meio do favor de Deus. Ela vem por meio da palavra. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos voltarmos para Deus por meio da fé. Ela diz que sem fé é impossível alguém conseguir agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhes, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoar é presentear. Deus dá um presente. O maior presente de Deus para a humanidade é a salvação, mas se alcança por meio da fé. Sem fé, o homem não pode se achegar a Deus. E a salvação está condicionada a crer naquilo que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Ele mesmo falando do grande amor do Pai para com a humanidade, ele disse assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Ele estava falando isso com um religioso, com alguém que tinha um intelecto grande, que era um homem de capacidade de saber lidar com o público, de ensinar a própria lei, mas, no entanto, ele ficou perplexo diante da sabedoria de Jesus e procurou ter com Jesus. Jesus estava lhe dando explicação acerca do novo nascimento, porque Jesus disse: o homem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Depois disse outra vez: se não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Como é que um homem nasce de novo? Quando o homem reconhece o seu estado de miséria, de fracasso, e com arrependimento ele entrega o seu coração para Jesus e passa a viver em novidade de vida. E então ele recebe uma nova natureza. Daí ele é contado diante de Deus. Desse encontro com Jesus, daí por diante, Jesus começa a mudar a vida dele. Ele vai, cada dia que ele vai vivendo, ele vai se aproximando mais de Deus por meio da palavra, dirigido pelo Espírito Santo. Ele vai se aproximando de Deus e vai reconhecendo o amor de Deus, que nenhum homem merece. Aprove a Deus nos conceder pela sua infinita graça. Então, portanto, meu querido ouvinte, você que porventura vai estar assistindo esse áudio, preste bastante atenção. Você que é um cristão, nós precisamos sermos agradecidos a cada dia pelo favor que recebemos de Deus, pelo seu amor, pelo perdão que nos concedeu. E você, que ainda não teve esse privilégio de aceitar Jesus como seu Salvador, sabe que o Espírito Santo vai estar falando no seu coração, porque Ele não quer que você se perca, mas quer que você chegue ao conhecimento da verdade. A verdade é Cristo. Sem Jesus não tem jeito. Só Jesus pode salvar. Jesus é suficiente, é o único mediador entre o homem e Deus. Não existe nenhum outro nome capaz de salvar o homem dos seus pecados, de perdoar pecado. Só Jesus pode salvar. Então, portanto, você muitas das vezes é bonzinho, você muitas das vezes é um camarada de grande responsabilidade, tem cuidado no tratar os outros, cuidado, até mesmo tem temor de Deus, mas não recebeu ainda iluminação no entendimento para compreender que o homem, enquanto não faz um tratado com Jesus, não forma uma aliança com Jesus e coloca a vida dele inteiramente na mão de Jesus, ele está em trevas. E as trevas impedem essa comunicação do homem com Deus. Quando Jesus chega a luz. A luz traz esclarecimento. A luz mostra onde está aquilo que está impedindo você de passar, de ter acesso à presença do Pai. Então, portanto, essa palavra fala profundamente aos nossos corações. Que devemos dar graça ao Pai, que nos tornou idôneo. Idôneo é sábio. Nos tornou idôneo para herdarmos a salvação que Cristo nos comprou com a sua própria vida na cruz do Calvário. Jesus é o único Salvador. Ninguém pode ser salvo se não for através de Jesus. É a Escritura que diz. Então não tem outro meio do homem se salvar a não ser entregando a vida, entregando o coração para Jesus. Quando nós falamos homem, não estamos simplesmente referindo ao sexo masculino, mas estamos falando de criatura, do gênero humano. Então, portanto, abra seu coração. Você que porventura está diante desse vídeo e ainda não teve esse encontro com Jesus, é exatamente para isso que esse vídeo chega até você, para que você analise a sua vida. Você não vai se justificar diante de Deus porque você é bonzinho, porque você tem religião, porque você não peca, não tem vício, porque você é uma pessoa boa que dá esmola a quem tem necessidade, você abriga quem está desabrigado, você agasalha nesse frio, quem está sentindo frio, você agasalha, você dá cobertor àqueles moradores de rua. Isso é muito bom, você é um excelente cidadão.
mas ainda você precisa algo especial para encontrar-se com Deus e receber a salvação. É entregar o seu coração para Jesus. É reconhecer o seu pecado. O pecado que vai levar o homem para a perdição eterna não é o fato de ter matado, roubado, fumado, brigado, se prostituído, adulterado, usado drogas, estuprado, ou mesmo vivido na vida da idolatria, da bruxaria. Não, o pecado que vai condenar uma pessoa diante de Deus é o fato de rejeitar o Filho de Deus, o Salvador eterno. Então, só Jesus pode mudar a sua história. E Ele quer fazer isso. Abre seu coração e deixa Jesus trabalhar na sua vida, porque é nele que nós temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Sabe, Ele nos redimiu. Ele deu a própria vida para nos libertar da maldição eterna. E Ele pagou o preço. Redimir é pagar o preço. Ele pagou o preço, resgatou as nossas almas com o seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. Pare e pense. Jesus te ama, Jesus quer salvar você, Ele quer te libertar, Ele quer encher o teu coração de alegria. Portanto, deixa Jesus trabalhar na sua vida e seja abençoado. Tenha um dia, tenha um momento de vitória para a sua vida, um dia especial, um encontro com Cristo. E você, cristão, que porventura está diante desse vídeo, assistindo esse vídeo, passe para outro, passe para uma pessoa que precisa de um encontro com Jesus. E você, nós precisamos cada vez mais melhorarmos o nosso encontro com Ele e sermos agradecidos pelo privilégio de fazermos parte da sua família, principalmente aqueles que foram chamados para difundir o reino de Deus. Todo crente foi chamado para dar testemunho, para difundir o reino de Deus por meio da pregação, por meio do louvor, por meio do testemunho, que é muito mais importante. Mas você que recebeu um ministério, uma chamada especial para pregar essa palavra, faça isso com muito amor, com muita alegria, porque você foi chamado de uma maneira tão especial e houve um investimento tão grande na sua vida e ainda há. Deus tem preservado a sua vida, Deus tem te revestido de graça, de sabedoria. Joga fora o orgulho, a soberba, a presunção e reconheça que você é um servo. Servo deve estar atento ao mandar do seu Senhor. Obedecendo ao Senhor, fazendo conforme a sua vontade, o galardão te aguarda. Essa herança está comprada e você precisa ter cuidado, preservar o amor de Deus no seu coração, fazendo a sua vontade, reconhecendo que sem Jesus não tem jeito, só Jesus pode salvar. Receba essa palavra e seja mais do que abençoado para a glória de Deus. Aleluia.